Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos no domingo da Ascensão do Senhor. Esta é uma solenidade transferida de quinta-feira passada para o domingo. Com a Ascensão do Senhor, nós começamos a novena ou semana de preparação para Pentecostes, e com esse domingo da Ascensão do Senhor, nós começamos também no Hemisfério Sul a semana de oração pela unidade dos cristãos. É sempre uma oportunidade de rezarmos pela unidade dos cristãos, ao mesmo tempo que nós nos preparamos para a grande festa de Pentecostes. Também esse dia 24 de maio é o dia de Nossa Senhora Auxílio dos Cristãos, que, claro, é domingo, não será comemorado, é o dia de Nossa Senhora Auxílio dos Cristãos, e o Papa Bento XVI colocou esse dia como um dia de oração pelos cristãos da China, devido a tantas dificuldades que passam nossos irmãos e irmãs da China. Está bem em voga esses últimos tempos a questão da China, mas já o Papa Bento XVI falava a importância da intercessão. O tema da 54ª Jornada Mundial das Comunicações Sociais, vocês sabem que o Dia Mundial das Comunicações Sociais é o único dia criado pelo Concílio Vaticano II, o decreto Intermirifica. Aliás, os dois primeiros decretos do Concílio Vaticano II foram da liturgia e da comunicação. Que, aliás, nesses dias de pandemia, nós vemos a importância da liturgia celebrada para as pessoas e da comunicação levar essa liturgia para as pessoas que não podem participar presencialmente das missas, né? não pode, e que a comunicação fez um belo trabalho. Nossa pastoral da comunicação, né, que tem todo esse carinho, né, de utilizar os meios de comunicação, mas principalmente de ser comunicação, de tantas discussões teóricas e acadêmicas, prestaram um belíssimo serviço, estão prestando um belíssimo serviço a todo o povo de Deus. Mas, cada ano, nós temos um tema para o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Estamos no 54º Dia Mundial, são 54 anos que foi criado esse Dia Mundial das Comunicações Sociais, logo depois do Concílio Vaticano II, foi o Santo Padre, o Papa São Paulo VI, quem o criou. E o Papa Francisco colocou como tema deste ano: para que possas contar e fixar na memória. Êxodo 10:2. A vida se faz história. Sabemos que o povo de Deus é um povo que fazia essa passagem de contar as histórias da sua realidade para os filhos, para os mais novos. E o Papa vai fazer um pouquinho essa questão de ver realmente a história das histórias, as histórias positivas, as histórias negativas, e de como que é importante nós também passarmos às pessoas as histórias. Eu creio que nesse tempo em que muitos ficaram fechados em suas casas devido à pandemia, justamente foi um tempo de, se pudesse aproveitar, de contar não só as questões da família, a história da família para os mais novos, que talvez nunca tenham tido tempo de falar, dos pais, dos avós, dos bisavós, da história da família, mas também de contar a história da comunidade, a história da igreja, a ação de Deus na história da igreja. Então, para que possas contar e fixar na memória, a vida se faz história, é o tema desse 54º Dia Mundial das Comunicações. E o Papa começa assim a sua mensagem. Desejo dedicar a mensagem deste ano ao tema da narração, pois, para não nos perdermos, penso que precisamos de respirar a verdade das histórias boas, histórias que edifiquem e não as que destruam, histórias que ajudem a reencontrar as raízes e a força para prosseguirmos juntos. Na confusão das vozes e mensagens que nos rodeiam, diz o Santo Padre, temos necessidade de uma narração humana
que nos fale de nós mesmos e da beleza que nos rodeia, que nos habita. Uma narração que saiba olhar o mundo e os acontecimentos com ternura. Conte a nossa participação num tecido vivo, revele o entrançado dos fios pelos quais estamos ligados uns aos outros. É um belo tema, é um belo texto também. Nós podemos acessar, através do site do Vaticano, mesmo das nossas dioceses, esse texto da mensagem do Papa Francisco para o 50º Dia Mundial das Comunicações Sociais, seja aqueles que já fizeram a semana de preparação ou que estão fazendo o final de semana de comemoração, né, desse Dia Mundial das Comunicações. Mas o meu agradecimento a tantos meios de comunicação que têm trabalhado e muito nesse tempo, né, tanto nacionalmente como também localmente, vem dizendo a Deus por tantas possibilidades que a igreja vai redescobrindo, que já existiam, mas que vai valorizando ainda mais nessa comunicação da boa notícia, como, aliás, nós vamos ouvir na liturgia desse domingo da Ascensão do Senhor. Jesus, ao voltar para o Pai, ao subir aos céus, deixa essa missão a todos nós, de ir evangelizar, de anunciar o Evangelho a toda criatura. Assim, vejamos, meus irmãos e irmãs, nós temos a leitura dos Atos dos Apóstolos, a leitura primeira, como temos assim sempre o tempo da Páscoa, sempre os Atos dos Apóstolos, e fala justamente da ascensão. Primeiro capítulo, os primeiros versículos, os primeiros 11 versículos dos Atos dos Apóstolos. O autor vai dizer, olha, no primeiro livro, ou seja, no livro do Evangelho de Lucas, eu tratei de tudo que Jesus fez e ensinou, até o dia em que foi levado para o céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Né? Então, conta a história de Jesus até a sua ascensão. E aí, aqui nos Atos dos Apóstolos, logo no começo, retoma, antes de começar os fatos e os feitos de Pedro, de Paulo e de outros também, como Filipe, etc., aparece justamente esse momento em que Jesus dá essa missão à igreja de evangelizar. Depois de tudo isso, né, depois desse dá de ter dado vida para todos nós, durante 40 dias ele apareceu falando do reino de Deus e deu essa ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, do qual me ouviste falar. João batizou com água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Né? E aí, justamente, pedindo para que viesse a ação do Espírito Santo. Porém, ainda não tinham compreendido todas as coisas, a ponto que perguntaram para Jesus se é agora que ele vai restaurar o reino de Israel. Né? Não vos cabe saber os tempos e os momentos, para recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós para seres minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria e até os confins da terra. Eu deixo bem claro que essa é a grande missão que o Espírito Santo vai dar à igreja, ser testemunha de Jesus Cristo. E dito isso, Jesus foi levado ao céu à vista deles. Uma nuvem o encobriu, de forma que seus olhos já não podiam vê-lo. Os apóstolos continuavam olhando para o céu enquanto Jesus subia. Apareceram então 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: homens da Galileia, por que ficais aqui parados olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu virá do mesmo modo como o vistes partir para o céu. O salmo de resposta vai ter como refrão: por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Enquanto Jesus dava as instruções de permanecer em Jerusalém, esperarem a manifestação do Espírito Santo, ele, 40 dias depois da Páscoa, ele sobe aos céus, como diz bem a leitura dos Atos dos Apóstolos. Ou seja, e pediu que eles fossem testemunhas de tudo isso, testemunhas dele, ali na região e até os confins do mundo. Esse mesmo texto, de uma outra forma, aparece no Evangelho. Evangelho de Mateus, meus irmãos e irmãs, aparece isso. Os 11 discípulos foram para a Galileia,
ao monte que Jesus lhe tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidavam. Ainda tinha dúvida no coração dos discípulos. E Jesus dá a missão à igreja. Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo que vos ordenei, e eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Portanto, fala a leitura do livro de Mateus, que as últimas instruções de Jesus são instruções missionárias. Fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome da Trindade, ensinando o que eu ordenei, eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Assim vai terminando também o Evangelho. Ou seja, Jesus sobe aos céus, dá a missão de levar a palavra até os confins do mundo e o dom do Espírito Santo para os seus discípulos. É a nossa missão, ou seja, de continuar a missão do Senhor, de continuar a missão de Cristo hoje, de anunciar tudo o que Ele nos falou e que nós somos chamados a ser testemunhas dEle, que Ele está ressuscitado, presente no meio de nós. O Evangelho é muito claro também com relação a isso. E por fim, caríssimos irmãos e irmãs, a carta de Paulo aos Efésios, né, segundo a leitura, né, fala também nesse aspecto aqui, né, ou seja, olhando já, passado um certo tempo, refletindo sobre isso. É quase um cântico. O Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai, a quem pertence a glória, vos deu um espírito de sabedoria, que vos revele e faça verdadeiramente conhecer, que Ele abra o vosso coração na sua luz, para que saibais qual a esperança que seu chamamento vos dá, qual a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos, e que imenso poder Ele exerceu em favor de nós que cremos, de acordo com a sua ação e força onipotente. Ele, e aqui vem justamente a palavra, manifestou sua força em Cristo, quando o ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à sua direita nos céus, bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania ou qualquer título que se possa mencionar, não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. Sim, pôs tudo sob os seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Portanto, meus irmãos e irmãs, a celebração da ascensão do Senhor é muito clara. Vai com os discípulos ao monte, sobe aos céus e dá aos seus discípulos a missão de continuar evangelizando. Vocês são meus discípulos, minhas testemunhas, até os confins do mundo. E já fala a carta de Paulo, que está junto à direita do Pai, como cabeça da igreja, né? E justamente ele sobe aos céus e de lá nos prepara um lugar para que nós realmente possamos um dia também estar na visão beatífica, olhando, né, e encontrando com o Senhor. Portanto, uma celebração de um final de semana muito rico, meus irmãos e irmãs. Uma celebração que nos faz agradecer a Deus pela missão que nos é dada e que, ao comemorarmos o 54º Dia Mundial das Comunicações, vemos com mais responsabilidade ainda a nossa missão de evangelização, de utilizar os meios de comunicação para sermos comunicação da boa notícia. Toda discussão acadêmica de ser comunicação, de meios de comunicação, que no fundo é justamente sermos cada vez mais homens e mulheres que vivem a esperança cristã, que têm algo a dizer para esse mundo que está aí e tem uma grande missão. Que a semana que se abre agora para Pentecostes, que a semana que nós rezamos pela unidade dos cristãos, tão necessário e às vezes tão difícil, devido a tantas incompreensões, nos ajude a estarmos abertos à ação do Espírito Santo e cumprirmos bem a nossa parte, de continuarmos evangelizando com entusiasmo e levando adiante a palavra do Senhor. Que realmente o Senhor nos ajude cada vez mais a correspondermos à sua vontade. Que
Deus abençoe e guarde a todos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.